Queridos, nós estamos refletindo, acerca do tema que foi escolhido para este ano, o ano da obediência. Como eu falei de manhã, essa é uma palavra tremenda. É uma palavra que deveria ser algo natural para a gente, mas muitas vezes a gente tem dificuldade para ser obediente. Muitas vezes a gente não consegue agir como a gente deveria agir. Obrigada, meninos. E o Senhor nos convida a sermos obedientes. Ele nos chama à obediência todo o tempo. E a Júlia falou aqui, quando ela estava para apresentar o coral, que ficaram refletindo sobre as canções que eles iriam cantar e qual canção falava sobre obediência. Mas eles chegaram à conclusão que o maior exemplo da obediência é o Senhor Jesus. E a respeito do que ele falou, eu queria refletir com você nesta noite. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de João, no capítulo 14. A gente vai ler do versículo 15. Para entender um pouquinho da obediência a partir da perspectiva de Jesus nas nossas vidas. O que Jesus nos fala sobre obediência? Nós poderíamos ler vários textos e Jesus aborda a temática da obediência. Você vai abrindo aí o livro de João, no capítulo 14. João 6,38 diz o seguinte: pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele mesmo foi obediente, porque era necessário que, ao olhar para Jesus, a gente enxergasse esse exemplo de obediência que ele nos deixou e compreendêssemos o quão fundamental é a obediência na vida do cristão, na vida do seguidor de Jesus, na vida dos filhos de Deus. Você já achou aí? Nós vamos, assim como de manhã, ler alternadamente. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos vão lendo os versículos seguintes e a gente vai fazer a leitura até o versículo 23. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu obedecerei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Senhor, obrigada pela tua palavra lida aqui nesta noite. Pai, continua falando aos nossos corações. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez ao longo desta celebração. Cada oração, cada palavra, cada louvor cantado, como o Senhor tem falado aos nossos corações. Pedimos que o Senhor continue falando conosco, transforma nossas vidas através da tua palavra, faz-nos permanecer com o nosso ouvido, com a nossa mente, com o nosso coração atento àquilo que o Senhor deseja falar conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, este é um lindo texto que revela a importância da obediência pela ótica de Jesus. Então, vamos a alguns princípios que a gente pode extrair desse
texto? Em primeiro lugar, a gente pode perceber que o poder da palavra está na prática. No versículo 15 ele diz: se vocês amam, obedecerão aos meus mandamentos. Muitas vezes as pessoas podem achar que apenas declarar alguma coisa já é o suficiente. Declarar o nosso amor ao Senhor é o suficiente. Mas através deste verso, Jesus nos mostra que não. A palavra, ela precisa vir acompanhada de ação. A ação aqui no caso é a obediência. Deus não deseja que as nossas palavras sejam vazias de significado e nem vazias de atitude. Aliás, em qualquer circunstância da vida, amor é atitude. Amor precede uma ação. O amor precisa de uma ação. E não seria diferente com relação a Jesus. Não sei aqui quem conhece o livro As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Quem já teve o privilégio de ler, algumas pessoas já leram, e é um livro muito interessante. E ele fala que existem 5 linguagens do amor. Toque físico, tempo de qualidade, atos de serviço, presentes e palavras de afirmação. E através dessas linguagens do amor é que a gente consegue manifestar o nosso amor para alguém ou se sentir amado por alguém. Através de uma dessas linguagens ou às vezes de mais uma dessas linguagens. Mas se a gente perceber à luz desse versículo aqui, Jesus tem uma 6ª linguagem do amor. A linguagem do amor de Jesus é a obediência. Ele diz: se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Então, nós precisamos amar Jesus como Ele deseja ser amado. E a obediência é a maneira como o Senhor Jesus deseja que nós manifestemos o nosso amor a Ele. Se você ama Jesus, você precisa ser obediente ao que Ele ensina. Se você ama Jesus, você precisa ser obediente aos seus mandamentos. Se você ama Jesus, você precisa seguir a sua voz, seguir a direção que Ele aponta. Ser obediente em tudo aquilo que Ele falou. E se a gente sabe o que a gente precisa fazer, então uma pergunta fica para nós, feita por Jesus. Você me ama? E quando Jesus nos faz essa pergunta, a gente sabe qual é a resposta que a gente precisa dar. E se a gente disser, sim, eu amo o Senhor, Ele vai te dizer, então por que você não está obedecendo? Se você me ama, por que você não me obedece? Se você me ama, por que você não segue minha voz? Se você me ama, por que você não segue o direcionamento que eu tenho te dado? Novamente, o Senhor deseja que a gente viva uma vida de atitude, que as nossas palavras venham acompanhadas de atos. Nós vimos hoje de manhã que a obediência requer de nós atitude. Amar é atitude. Então, nesta noite, nós somos convidados a olhar novamente para a nossa relação com o Senhor e perceber se nós estamos de fato amando o Senhor como Ele deseja ser amado, em obediência aos seus mandamentos. Em segundo lugar, quando obedecemos, nós também somos amados por Ele e Ele se revela a nós. Pode voltar comigo ao versículo 21. Ele diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Que coisa maravilhosa a gente ter essa convicção
do Senhor. Mas não se engane, o amor do Senhor, ele não depende da nossa atitude. O amor do Senhor, ele não é só manifesto quando eu obedeço, quando eu o amo. Não. A palavra do Senhor nos diz que Ele nos amou primeiro. E por nos amar, enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar. Morrer para cada meu e pelo seu pecado. Para que nós novamente estivéssemos ao Pai. Mas uma coisa é a gente saber, uma coisa é a gente ouvir, outra coisa é se relacionar com este amor. Outra coisa é a gente compreender e vivenciar o amor que o Senhor tem para cada um de nós. A esfera é diferente. Uma coisa é quando alguém diz, olha, fulano te ama. Outra coisa é quando você percebe de manifesta. Uma coisa é quando alguém diz, olha, Deus te ama. Mas se você não ama, você não vai conseguir entender a grandeza deste amor. Mas a partir do momento em que você vivencia essa relação com o Senhor, essa experiência com Ele, que você o conhece, que você se relaciona com Ele de maneira íntima, pessoal, você percebe o quanto o Senhor te ama. O quanto Deus te ama. E aí não vão ser mais a palavra de outras pessoas dizendo que Deus te ama. Que Deus te ama. Mas você vai saber, por uma relação íntima com Ele, que Ele te ama. E a partir do momento em que temos essa relação íntima, essa relação de comunhão, essa relação de intimidade com o Senhor não apenas demonstra o seu amor, mas Ele passa a se revelar àqueles que o amam. João capítulo 15, versículos 14 e 15 diz o seguinte: vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não me chame servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Se a gente lembrar do que a gente analisou nesta manhã sobre a vida de Abraão, a relação de intimidade que ele tinha com o Senhor fez com que o Senhor revelasse os seus planos a ele, tornasse diante dele os planos conhecidos, os planos que ele tinha para a cidade de Sodoma e Gomorra. E deu a Abraão a oportunidade de interceder pelos justos que estavam ali naquela cidade, se houvessem justos naquela cidade. Deus deseja se revelar da mesma maneira comigo e com você. Deus deseja ter uma vida de intimidade comigo e com você. Ele não quer que a gente apenas saiba que Ele nos ama, mas Ele quer que a gente experimente o amor que Ele tem por cada um de nós. Que a gente viva de maneira intensa, derramada diante dEle, uma vida de intimidade, conhecendo os planos que Ele tem para cada um de nós. Aqueles que me obedecem, eu os amo e eu me revelarei a eles. O Senhor deseja se revelar a você. O Deus que nós cremos, todo-poderoso, está de maneira gloriosa sobre a sua vida, fazendo conhecidos os planos que Ele tem para você, fazendo conhecidos os planos que Ele tem para a sua casa, para a sua família. Deus deseja se revelar de maneira única para você. Deus não é um Deus de multidão. Deus é um Deus de intimidade. Deus é um Deus que deseja caminhar de maneira próxima, de maneira relacional. Por isso, quando Jesus falou sobre a oração, Ele falou que nós deveríamos entrar no nosso quarto, lá no secreto, e colocar diante do nosso Pai os nossos anseios, os nossos pedidos, fazer conhecidos os nossos pedidos de maneira íntima diante do nosso Pai. Porque Ele deseja se relacionar de maneira
deixa de desfrutar desse privilégio, do privilégio de ter uma vida de intimidade, de ter uma vida de relacionamento com esse Deus que deseja relacionar comigo e com você. Ele está ao alcance da nossa oração, a palavra dele está diante dos nossos olhos. Nós temos um privilégio tremendo, que é ter acesso à palavra do Senhor através da Bíblia. Muitos de nós aqui temos mais de um exemplar da Bíblia em casa. Nós temos hoje acesso através do celular, a palavra de Deus, através dos aplicativos, no computador. Temos muitas ferramentas, mas ao mesmo passo que a gente tem muitas ferramentas, muitas vezes a gente desperdiça as oportunidades que estão diante de nós. Hoje o Senhor nos chama para vivermos uma vida de obediência em intimidade com Ele, porque Ele deseja se revelar para você de maneira íntima, de maneira pessoal. Ele deseja apresentar para você os planos que Ele tem para a sua vida. Ele deseja apresentar para você os propósitos que Ele tem para a sua vida. Nós precisamos desejar viver essa vida de intimidade com o Senhor. Você quer que o Senhor se revele a você? Você quer que o Senhor se revele a você? Se você deseja que o Senhor se revele a você, obediência. Não é a obediência. É assim que o Senhor deseja que você o conheça em intimidade, aquele que te amou primeiro. Em terceiro lugar, nós imitamos aqueles que amamos. É um princípio que a gente também pode perceber aqui. No versículo 21, no comecinho ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece. Os mandamentos são de quem? Os mandamentos são de quem? Os mandamentos são meus? Os mandamentos são as regras que a igreja tem? Os mandamentos são do Senhor. E quando a gente conhece os mandamentos do Senhor, a gente passa a seguir esses mandamentos. A gente passa a imitar Jesus, porque Ele nos deixou o exemplo. Uma das maneiras fundamentais de aprender é através do exemplo. É assim que as crianças observam tudo. As crianças observam tudo o que está acontecendo. E aí dentro de casa, né, eles começam a repetir aquilo que eles vão vendo. É assim que acontece o processo da fala. É assim que acontece o processo da escrita. E é assim que a gente continua aprendendo ao longo da nossa vida. A gente faz algumas coisas, a gente passa a reproduzir o que a gente viu. A gente aprende pela lição. A gente copia o exemplo. A gente muitas vezes se inspira na vida de outras pessoas. E a gente passa a ter um comportamento similar daquelas pessoas. Mas nossa fonte de imitação primária precisa ser o Senhor Jesus. É Ele que nós precisamos nos é a Ele que nós precisamos copiar. E nesse processo, a gente vai viver em obediência. Porque Jesus foi aquele que primeiro obedeceu ao Pai. Ele tinha todo o poder. E mesmo tendo todo o poder para viver uma vida de obediência ao Pai, ao plano que o Pai estabeleceu, para que eu e você tivéssemos vida verdadeira e abundante. E ao olhar para Jesus, nós precisamos ter esse mesmo sentimento de obediência. Olhar para o exemplo que o Senhor Jesus nos deu e imitá-lo em tudo. Os mandamentos são dele, então eu preciso seguir os mandamentos do Senhor. Ele seguiu os mandamentos, então eu também preciso imitá-lo. Nós imitamos aqueles que amamos, mas a gente só consegue imitar
quem está distante. A gente não consegue imitar quem a gente não tem intimidade. A gente não consegue imitar quem a gente não acredita. A gente não consegue imitar quem a gente não ama. Nós precisamos viver uma vida íntima, em comunhão com o Senhor, para tê-lo como exemplo em todas as coisas e assim conseguirmos viver uma vida de obediência todos os dias. E o último aspecto que eu queria destacar destes três é: aqueles que obedecem ao Senhor se tornam morada dele. Versículo 23, ele diz o seguinte: se alguém me ama, obedecerá a palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que ama o Senhor se torna morada dele. Aqueles que amam ao Senhor se tornam a habitação dele. Deus não habita mais em templos. Por mais que o templo esteja lindo, por mais que todas as coisas estejam preparadas, e hoje de tarde eu estava em casa, Dani, e eu estava refletindo sobre essa canção e como Deus é bom, né? Como Deus vai confirmando algumas coisas. E tudo já estava preparado aqui para a gente começar esta celebração, assim como a gente começou cantando esta canção. Mas embora o ambiente esteja preparado, a gente esteja em celebração, o Senhor não faz uma habitação neste lugar, templo, paredes, objetos. O Senhor faz habitação no nosso coração. É no nosso coração que o Senhor se revela. E aqueles que amam ao Senhor e obedecem os seus mandamentos se tornam morada do Senhor. Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, o Consolador, aquele que anda lado a lado, aquele que vai direcionar, aquele que vai consolar, aquele que vai incomodar. Ele deixou o Espírito Santo para fazer morada no nosso coração. E Ele deseja habitar em cada coração. Então, se você está aqui nesta noite e você ainda não é a habitação do Senhor, entenda que o Senhor deseja se revelar a você de maneira íntima, pessoal. Deseja que você compreenda o seu amor e deseja fazer do seu coração a habitação eterna dele. Nós somos a habitação do Senhor, se nós o amarmos e se nós obedecermos ao seu mandamento. Não há nada extraordinário que a gente precisa fazer, não há um ato que a gente precisa fazer, não há uma oferta que a gente precisa entregar. Não há bens que a gente precisa transferir para que isso aconteça. Nós precisamos amar a Jesus, entender aquilo que Ele fez por cada um de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a gente crê no Senhor Jesus, Ele nos envia o Espírito Santo para fazer a habitação no nosso coração. E é isso que o Senhor deseja fazer na vida de cada um de nós. Dessa maneira a gente não caminha mais sozinho, ainda que a gente esteja só. Dessa maneira a gente não anda mais carregado. Ainda que em alguns momentos a gente sinta assim que o nosso coração fique entristecido.
mas o Espírito que habita em nós está em todo o tempo. Ame ao Senhor, obedeça a sua voz, se relacione com Ele de maneira íntima, manifeste o seu amor através da obediência a Jesus. Porque quando nós obedecemos, nós desfrutamos do melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Como eu disse de manhã, quando a gente obedece aos pais, a gente tem a convicção, e quando a gente se torna adulto, a gente percebe que era isso mesmo, de que eles sabiam qual caminho a gente deveria seguir. Muitas vezes a criança ou adolescente não consegue compreender bem, mas quando a gente se torna adulto, a gente consegue entender muitas das coisas que a gente não compreendia quando a gente não tinha maturidade. Mas o Senhor Deus tem para nós uma vontade que é boa, agradável e perfeita. O que Ele requer de nós em troca é amor, obediência. E aqueles que amam o Senhor obedecem os seus mãos. Que Deus possa falar ainda mais ao coração de cada um de nós. Como nós fizemos de manhã, eu queria convidar você a fechar os seus olhos e convidar você a fazer um compromisso de obediência. A obediência é um ato de amor ao Senhor. A obediência, ela não pode ficar limitada apenas a palavras. A obediência, ela não se restringe apenas a uma ideia de algo que deve acontecer. Mas para ser obediente, eu preciso tomar uma atitude de obediência ao Senhor. E a primeira reflexão que eu queria que você fizesse é se você tem amado ao Senhor, ou se as suas atitudes não têm se refletido da mesma maneira como você tem falado. Talvez você diga que ama o Senhor, mas sua obediência está distante daquilo que Ele tem apontado. E se isso está acontecendo na sua vida, coloque-se diante do altar do Senhor nesta noite. Ore ao Senhor e peça: Senhor, me dá o privilégio, a oportunidade de fazer a Tua vontade, de obedecer ao Senhor de maneira integral. Fale com o Senhor, reflita sobre como está a sua vida. E a segunda questão que eu queria que você refletisse é se você, de fato, já é morada do Senhor. Nós lemos que aqueles que obedecem ao Senhor se tornam morada dele. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai orará. Nós viremos a ele e faremos ele morar. Nessa noite, o Senhor deseja fazer morada no seu coração. Não resista. Se ouvirem a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, diz também a palavra. Não endureça o seu coração. Abra o seu coração para o Senhor deseja se manifestar na sua vida. Abra o seu coração para que o Senhor faça morada. E se você deseja que o Senhor faça morada no seu coração, eu quero convidar você a levantar uma das suas mãos onde você está. Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Mas alguém deseja que o Senhor faça morada no seu coração nesta noite? Se você deseja que o Senhor faça morada no seu coração, levante uma das suas mãos. Que Deus te abençoe. Não perca a oportunidade de ter a sua vida transformada
sentir o amor dele, não mais de ouvir falar, mas de vivenciar, de ter uma experiência com ele. Se você deseja convidar o Senhor para fazer morada no seu coração, levante uma das suas mãos. Eu queria convidar você que levantou uma das suas mãos para vir até aqui para a gente orar. Venha até aqui, por favor. Pode vir. Pode vir. Quem está pertinho, pode vir para a gente orar aqui junto.